com atitudes. Tudo bem, queridos? Graças a Deus. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Por favor. O livro de Êxodo, capítulo 16. Você imagine para você que está sentado aí, como é ruim. Imagine para a gente que fala aqui em cima, como é ruim. Ainda mais usando óculos, usando essa máscara. Mas a gente não está pagando preço nenhum, mais do que Jesus pagou na cruz do Calvário. Não é? Vamos lá. Em 1973, aconteceu um fato que configurou uma patologia na psicologia. Um fato esse que, até hoje, ele é considerado e mencionado. Foi exatamente na Suécia, na cidade de Estocolmo, que em 1973 aconteceu um sequestro e, durante aquele crime, aquele transtorno, as vítimas estabeleceram laços de amizade com os sequestradores, de modo que elas acabaram, depois que eles foram presos, a visitá-los na prisão e afirmarem que não houve nenhum tipo de violência psicológica ou física por parte dos seus algozes, e se criou, quem os acompanhava naquela época, uma relação muito ímpar. Não tinha acontecido isso na história. Por isso, se fala, hoje se caracteriza, a síndrome de Estocolmo. A síndrome de Estocolmo, ela é um estado psicológico em que a pessoa que é submetida a uma intimidação, medo, tensão e até mesmo a agressões, passa a ter empatia e sentimento de amor e amizade por seu agressor. Esta síndrome é um transtorno psicológico que ocorre em pessoas que se encontram em situação de tensão, como sequestros, prisão domiciliar ou situações de abuso, por exemplo. Nessas situações, as vítimas tendem a estabelecer relações mais pessoais com seus agressores. Ela corresponde a uma ação inconsciente frente a uma situação de perigo e que leva a vítima a ter uma conexão emocional com o infrator, o que faz com que ela sinta-se segura e tranquila quando ela está perto do seu dominador. Esta é a síndrome de Estocolmo. É quando alguém é vítima, por exemplo, de um sequestro, e mesmo ela sofrendo a sua liberdade sendo tolhida do ir e vir, ela perdendo o patrimônio e outras coisas mais, ela nutre uma relação de dependência dali para frente com o seu algoz. É aquela situação de um abuso em que a vítima se torna emocionalmente dependente de quem lhe abusa. Às vezes ela tem liberdade para sair daquela situação, mas ela acaba ficando com pena de quem lhe fez mal, de quem lhe faz mal. E ela se torna dependente dessa pessoa. No caso em epígrafe, nós temos aqui um fato que o mundo passou a denominar e estudar daí para frente, e não são poucos os casos que acontecem. Não foram poucos também na minha militância profissional, quando nós desconfiávamos que aquelas declarações estavam inseridas de falta de verdade. E aí a gente se perguntava, mas como que a pessoa está defendendo alguém que fez mal para ela? Alguém que está lhe trazendo
sequelas, mas ela prefere aquilo, ela tem uma relação com o seu agressor, não é uma relação comum. Ela nutre por ele um afeto, um sentimento, mesmo sendo abusada emocionalmente e até em outras circunstâncias, ela continua refém. Ela continua desejando, ela pode sair, ela pode ir embora, mas ela não vai. Ela gosta, ela prefere ficar ali. Se fôssemos falar aqui, está ruim, mas está bom. Mas, na verdade, a pessoa não tá no seu estado normal, não é possível. Por isso que foi determinado entre os profissionais da área e começaram a estudar, chamado Síndrome de Estocolmo. Eu me lembro que uma das coisas mais terríveis, sujas, sórdidas, quando eu estive à frente da delegacia do idoso, foi uma denúncia de abuso sexual do filho contra a mãe. E quando chegou a denúncia, e nós fomos ao local averiguar, nós encontramos uma senhora, já bem em estado de 70 para lá, que a denúncia dizia que o agressor era o filho, com 30 e poucos anos, 40 anos. Quando chegamos no local, nós percebemos que a denúncia era verdadeira, mas ela não quis confirmar. Aquilo para mim foi um negócio que eu demorei quase uns 90 dias remoendo de nojo, de raiva, por saber que uma pessoa fazia aquela barbárie com a mãe, e ela não confirmou, ela manteve a declaração de que aquilo não era verdade. Todos da vizinhança teciam comentários dizendo que aquilo era real, mas a vítima não quis. E quando alguns crimes de ação pública condicionada, que não era o caso, mas a própria pessoa fala que não quer, não existe, não há o que fazer. Êxodo capítulo 16, verso de 1 a 4, diz assim: a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim. Entre Elim e o monte Sinai, no 15º dia do 2º mês, após a saída do Egito. Também ali, toda a comunidade de Israel se queixou de Moisés e Arão. Se ao menos o Senhor tivesse nos matado no Egito, lamentavam-se. Lá, nós sentávamos em volta de panelas cheias de carne e comíamos pão à vontade. Mas agora, vocês nos trouxeram a este deserto para nos matar de fome. Então o Senhor disse a Moisés: vejam, farei chover comida do céu para vocês. Diariamente o povo sairá e colherá a quantidade de alimento, o povo sairá e colherá a quantidade de alimento que precisar para aquele dia. Com isso, eu os provarei para ver se seguirão ou não minhas instruções. Olhando para o texto, e nós vamos passear um pouquinho pela Bíblia, nós encontramos uma história. Começa a história de Israel com uma seca na região, ainda falando do patriarca Jacó, e eles descem ao Egito, e lá eles são supridos. Durante esse tempo, nós encontramos o Egito dando, não de graça, mas vendendo, mas sendo supridor das suas necessidades. José se torna o governador do Egito, e passado esse tempo, levanta-se um governo que não conheceu José e nem reconhecia o povo hebreu e passa a escravizá-los.
durante 400 anos, a vida dos hebreus, depois de José, foi um tempo de amargura, foi um tempo de sofrimento. A mão pesada dos egípcios vieram com eles de tal forma que o serviço mais pesado, quem tinha que fazer, não eram os egípcios, mas eram os hebreus. Eles comiam, mas não comiam tão de graça assim. Aliás, conforme o tempo foi passando, as coisas foram se complicando para eles. Porque o faraó da época os pressionava e tentou inclusive matar os homens que nasciam, os meninos. E foi o tempo em que o povo mais cresceu. As parteiras hebreias não cumpriram a ordem de Faraó e a população foi aumentando. Mas não deixou de acontecer a opressão. E veja que coisa interessante. O povo ora por 400 anos, clama por 400 anos, pedindo salvação, pedindo livramento. E 400 anos, irmãos, não é 4 dias. 400 anos, vamos falar aqui de 4 a 5 gerações. Para dizer 4, todos tinham que viver 100 anos no mínimo. E isso não foi para todos. Quase que 5 gerações passam por aquele tempo. E nesse tempo, eles são castigados. Eles perdem a liberdade. Eles perdem a condição que um dia eles tiveram, junto ao que José tinha lhes estabelecido. Então, nesse tempo de oração, 400 anos, Deus mostra o seu amor e salva eles. Deus, então, ouve, e o clamor daqueles homens sobe diante de Deus. E Deus envia Moisés para eles. E diz lá no versículo 3, no capítulo 3, do verso 10, quando Deus falou com Moisés: vem agora, e eu lhe enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Deus olhou com amor, Deus chamou Israel do seu primogênito. Você sabe o que é isso? Deus chama aquela nação de primeiros, prioridades, de primogênito, povo que Deus separou para eles. Deus, por amor e por ser fiel a Abraão e pelas palavras que o Senhor tinha dado a ele, o Senhor então envia o livramento e trabalha com eles e age com eles. E nós conhecemos a história. Deus mostra o seu amor para com a nação, tirando-os daquela condição que eles estavam e lhes dando uma promessa com ação. E todos nós vimos qual foi a ação de Deus. Deus manifesta o poder com eles, e nos meses que antecedem as reclamações que eles tinham, a gente olha para as Escrituras e vê que antes deles saírem de lá, porque Deus sempre faz essas coisas, repare bem, antes deles saírem de lá, Deus deu sinais para eles, deu claras provas para eles, que Ele tem o poder. Nós olhamos para as 10 pragas, por exemplo, do Egito, e nós vemos o Senhor mostrando para todos eles, o poder. E toda a casa que não tinha, naquela noite fatídica que nós conhecemos, os umbrais da porta cobertos com sangue, o anjo da morte passou por lá e ceifou. Eu disse 10 pragas. Não foi uma, foram 10 pragas que Deus aplicou e protegeu o seu povo. Quando eles estão saindo, na noite em que Faraó libera-os, o Senhor faz uma promessa para eles novamente.
o Senhor diz: olha, eu vou os levar para uma terra prometida que mana leite e mel. Eles estão um pouco que assustados, mas na noite em que eles vão sair, o Senhor novamente traz à memória deles a sua palavra. Até então, a gente olha para esse texto, para esse momento da história, eu diria para os irmãos que coisa fantástica, apesar da última delas ser muito forte, mas foi exatamente o que Faraó também fez com os filhos dos hebreus, desejou fazer com os filhos de Hebreu, e nós sabemos que é a morte dos primogênitos. E nós vemos as 10 pragas, e quando você olha para isso, você fala: bom, não tenho mais dúvida, não tem mais dúvida, Deus provou que é Deus mesmo. Deus, além de ouvir a nossa oração, tem a história de Moisés comparecer perante Faraó, a história do cajado se transformar em cobra. Depois os encantadores tentam lá, viram 2, mas a cobra de Moisés, aquela vara que se transforma em cobra, engole as 2. E por aí nós vemos um suceder de atitudes dentro ainda das 10 pragas. Mas ele sai. A caminho vem uma outra prova, testemunha, para estimular a fé. Atrás o exército de Faraó, à frente o Mar Vermelho. Aquele povo assistiu Deus abrindo o Mar Vermelho. Todos que saíram. E também assistiu Deus fechando o Mar Vermelho. Não é que alguém contou para eles. Eles foram testemunhas in loco do que Deus fez. Se você olhasse para esse tempo, nós vamos ter aí a clara ideia de que dúvida não dava para ter mais. Porque tudo que Deus falou, Deus cumpriu. Mas eles ainda têm outra experiência. Eles estão com algumas situações no deserto, e Deus cuida deles, e não cuida de um. Deus cuida de toda a multidão, de todos os que tinham fome, de todos os que tiveram sede, por exemplo, no poço de Mara. Deus também manifesta ali e faz o milagre. Mais provas de que Deus é poderoso. Deus fala com eles no Monte Sinai. Foi tanto poder que o monte estremeceu. E a nação não queria nem ficar perto do monte, de medo. Disse: Moisés, fala você. E Deus falou com eles. Deus fez uma promessa para eles durante a trajetória, dizendo: olha, não temam, eu vou mandar o anjo, meu anjo, adiante de vocês, para que guardem vocês. E durante o trajeto, a presença de Deus e dos seus ministros enviados do céu para guardarem o povo se fez presente. O povo tinha deixado a escravidão, tinha deixado chicotada nas costas. As mulheres hebreias pararam de ser importunadas pelos homens egípcios. O povo estava com uma promessa agora: vou vos levar para uma terra de vocês, vou dar para vocês. Aquilo que eu prometi a Abraão, Isaque e Jacó, eu vou dar. Bom, irmãos, depois da gente olhar para alguns desses sinais, dúvidas dificilmente daria para ter. Porque quem viu o mar abrir, quem viu o monte fumegar, quem viu as 10 pragas, quem foi alimentado também, não era para ter mais dúvida. Dali para frente era só resistir aos desafios e às tentações do deserto. Não são poucas as vezes que eu prego nesta casa, e outros também, falando sobre deserto. O deserto não é nosso local de morada. O deserto é um processo de travessia. O deserto é um processo de aperfeiçoamento. O deserto é o local em que nós passamos, segundo a Bíblia, por ele no campo teológico, para chegar aonde Deus quer nos colocar.
Mas temos que passar pelo deserto. Não existe. Todos têm. O solteiro, o casado, o pastor, o membro, todos têm o seu deserto. E não é só um. Às vezes são outros também. Tem mais. Qual é a atitude de quem passa pelo deserto com promessa de Deus? Fica firme, resista às tentações, pratique aquilo que aprendeu e vai vencer. Só isso. O que vai acontecer com a gente no deserto? Bom, provavelmente vai acontecer o que aconteceu com eles. Viriam provas, viriam situações para os tentar a não serem fiéis. Mas em todas as provas que Israel sofreu durante o deserto, Deus socorreu-os em todas. Não ficou uma que Deus não socorreu, mas em todas. A gente olha para a história e fala assim, bom, quem nunca leu a Bíblia, quem não conhece a história, talvez dissesse assim, então deu tudo certo. Deu não. Apesar de tudo isso, não deu tudo certo. Se a gente olhasse para tudo o que aconteceu, desde o primeiro dia, em que os antepassados dessa geração choraram, reclamaram, pediram portas, livramentos, e Deus ouviu e lhes concedeu tudo. Agora, só uma coisa eles precisavam fazer: passar pelo deserto com fidelidade. Não se misturar com as pessoas que estão em volta do deserto. Não se corromperem com os costumes, com os deuses de quem mora próximo do deserto. Mas o diabo também estava lá. O diabo também investiu. Mas a gente sabe que maldição sem causa não virá. Ou seja, se tem alguma coisa acontecendo diferente disso, há uma causa. Porque a palavra de Deus é maldição sem causa não virá. Então, se tem alguma coisa acontecendo nessa área, tem causa. Porque Deus não tenta ninguém. Deus não tenta, Deus prova. Deus não é tentador, Deus prova. Mas tentar não, porque Ele não é o adversário. O que acontecia daí para frente? Simples. A nação não tinha motivo nenhum para duvidar do poder de Deus. Pronto. Aconteceu, passou, vamos seguir, vamos em frente. Mas durante esse processo, a gente encontra algumas coisas, por exemplo, reclamação, murmuração. E não é apenas reclamar, é comparar o passado de escravidão com o presente de liberdade. Olha o que eles fazem. A gente fica olhando para o texto e é difícil imaginar que eles comiam peixe, pepino, cebola e alho a hora que eles quisessem. Mas eles falam que comiam. Mas não comia quando eles queriam. Comiam quando davam. Comia quando lhes permitia. Agora, porque está no processo, agora começa a fazer alusão ao passado. Eu era feliz e não sabia. Quando eu era solteiro, eu era mais feliz. Quando eu não era crente, eu vivia melhor. Quando eu não era dizimista, sobrava dinheiro. Eu tinha mais amigos quando eu era crente. Quando eu não estava em Deus, quando eu não te conhecia, eu fazia o que eu queria na vida. Mas era feliz? Às vezes há um saudosismo que só pode ser o espírito do cão
que está dentro dessa pessoa para falar um negócio desse. É como se a gente pegasse as bênçãos de Deus e fizesse assim: tudo que o Senhor me dá hoje é lixo. Não gosto. Eu preferia pegar bondão todo dia, lotado, mega lotado, sentindo o pulmão do cara atrás de mim. Eu preferia comer em pé 5 minutos do que estar vivendo assim. Ah, é? É mesmo? Tá certo. A gente era feliz lá, Moisés. A gente tinha peixe e pepino. Primeiro, não tinha. Comia quando dava. Comia quando permitia. Mas quando a gente não vigia no que fala, a gente começa a fazer comparação do ontem com hoje. Ora, irmãos, até na foto nós estamos melhor do que ontem, ué. Eu olho umas fotos minhas, sangue de Jesus tem poder. E não sou só eu não, está cheio de fubá por aqui, ninguém está lindão assim não. A gente olha umas fotos nossas e fala: meu Deus da glória. Uns, Deus derramou um container de misericórdia. Eu sou um. Era dentão podre. Era cabelo desgandenhado. Calça furada. Fedido igual um gambá velho, porque quem fede é gambá velho. Não comia tão bem como comia hoje. Tem gente aqui que vai se lembrar disso. Coxa de retalho não era artesanato, era o que tinha. Era jornal, saco de batata, e depois mais um jornal, depois um negócio, colchão, ou por cima para aquecer. Hoje tem ar-condicionado na casa. Enfim. Como é que era melhor ontem do que hoje? Eu quero entender, como é que era melhor ontem do que hoje? Basta a gente entrar num processo, numa prova, para a gente já dizer coisas que entristecem o Espírito Santo. Basta a gente passar por um vento para sair da igreja. Eu era feliz. O que era feliz? Porque se nós fôssemos felizes sem Jesus, não estávamos aqui essa noite. Se fôssemos felizes sem Deus, não congregávamos, não cultuávamos, íamos para o inferno, mas não estaríamos aqui. Há um vazio na alma de todos os homens, que só Jesus pode preencher. Mas esse povo começa a comparar o passado com o presente. Todo mundo quer viver bem, mas não quer pagar preço para viver bem. Todo mundo quer sentar na cadeira de presidente, quer sentar do lado da janelinha, quer as melhores coisas. Só o louco faz o contrário. Mas não quer pagar o preço. Tem promessas, ninguém que está aqui dentro é carente de promessa. A maior delas já está acontecendo. É a promessa do envio do Filho de Deus pela humanidade e a salvação da vida eterna. Isso não tem preço, irmãos. Mas esse povo reclama. Talvez eles comessem pepino, peixe, tomate, de vez em quando. E aí parece que o pepino, o peixe, o tomate era gostoso. Apanhava, mas estava bom. Eram cruéis, mas estava bom. Quando vivia solteiro, olhando para o canto da parede, chorando as pitangas: Senhor, prepara para mim uma varoa, prepara para mim, Deus preparou. Aí agora vem falar que está ruim. Ué, não foi Deus que casou, foi você que casou. Quando a gente estava lá ralando, e Deus foi abençoando, aí a gente passa por um processo, aí a gente simplesmente começa a dizer: que saudade do pepino, que saudade dos melões, que saudade do alho. Mas não era tão fácil assim não, irmãos. Não era tão fácil. Eles comiam quando davam, não é quando queriam, não tinham liberdade. Por outro lado, eles estavam dizendo para Deus também que não considerava a bondade de Deus pela promessa que Deus tinha tido. Tem um provérbio que não é bíblico que diz que o apressado come cru, e é verdade. Todas as vezes que eu burlo
ou eu pulo etapas, e não me submeto àquilo que Deus estabelece para mim, eu não vou viver, eu não comerei, eu não desfrutarei daquilo que estava destinado. Está aqui. Quando eles falam assim, olha, isso aqui para nós está ruim, porque lá a gente tinha isso, eles estão dizendo, apesar do Senhor colocar a mão, não considero muita coisa não, eu preferiria estar lá, vivendo na porcaria, mas ter pepino e peixe para comer. Nós sabemos que dono de senzala não trata tão bem os seus escravos assim. A história brasileira mostra muita coisa sobre isso. Eles só olharam para as dificuldades do caminho. E porque olharam para as dificuldades do caminho, eles não consideraram o que Deus está fazendo. Isso é um pecado. Isso é um pecado a gente não considerar as coisas que Deus já fez pela gente. Quantas coisas Deus já fez pela gente? Quantas coisas Deus faz pela gente? Mas quando vem uma provação, uma luta, qualquer coisa, a gente, não todos, mas é o do ser humano, saudade do tomate, saudade do pepino. É engraçado, irmãos. Tem saudade do tomate e do pepino, mas não fala que para comer tomate e pepino tomava chicotada nas costas. Não dormia a hora que queria, não ficava bem conforme queria. Mas eles falam agora e não se importa se Deus está ficando triste. Repare bem, que poucas vezes nós nos importamos com o que nós estamos gerando no Espírito Santo. Fala primeiro, 3, 5 dias depois, talvez, reflita-se no que falou. Se entristeceu o Espírito Santo, ora, o Espírito Santo que se vire. Eu estava triste naquele momento, com raiva, e falei e fiz. Não é bem assim não, irmão. Nós não deveríamos entristecer o Espírito Santo. Nós não deveríamos esquecer as coisas que Deus já fez pela nossa família, por nós mesmos. Alguns de vocês aqui, eu gosto sempre de pontuar isso, porque faz parte, né? Dá uma olhadinha de onde saímos, onde dormíamos, como comíamos, o que vestíamos e o que temos hoje. Dá uma olhadinha. E olha que nós nem merecemos. E olha que nem merecemos. Mas eles reclamam. Sabe o que acontece com a reclamação deles? Ficam perdidos no deserto. A consequência disso que eles fizeram foi tão grave que eles perderam tempo na viagem do Sinai para Cádiz. Reclama-se demais e age-se de menos. Essa reclamação deles, dali para lá, eles poderiam ter gastado uma viagem de 11 dias, eles demoraram, dali naquele trecho, 48 dias, porque eles pecaram demais. É atrasar a vida com coisas que não cabe mais fazer. Paulo diz assim, numa das suas expressões, ele fala assim, eu queria vos falar como a homens, mas infelizmente eu tenho que falar como que meninos. Vocês já pararam para pensar, se Deus pudesse falar com todos nós como homens formados e maduros, se Deus não tivesse que dar leitinho de vez em quando para nós, porque nós, às vezes, paramos no meio do caminho para reclamar. Veja, 11 dias do Sinai para Cádiz. Porque eles reclamam demais, ficam 48 dias. Ainda não chegamos aos 40 anos. Eles ainda reclamam. Quando eles chegam em Cádiz, a situação piora. Eles não ficaram contentes com a relação de alimento que Deus lhes deu. E, de graça, eles estão indo para a terra prometida. E Deus mandou para eles comida. Eles reclamam de novo. Eles falam de novo. O povo também ouviu a voz dos espiões. E porque eles ouviram as vozes dos espiões,
eles não entram. Aí sim, Canaã, que estava a pouquíssimos quilômetros, virou 40 anos na vida. 40 anos no processo que era para durar dias poucos. E reclamando, e reclamando. Uma geração de mais de 600 mil homens morreu no deserto e nunca viu a terra prometida. É cruel, irmão. Isso é cruel. Você imaginar que 600 mil pessoas, contando os homens, não o extremo da população, não entrou na terra porque reclamou, porque duvidou, porque questionou. Mas sabe uma das frases que mais eles disseram? É esta: que saudade do pepino e do peixe, que saudade do alho. Quando eles começam a falar isso, Deus começou a castigá-los. Mas sabe aonde é que isso começou a inflamar? Em Êxodo 12, 38 diz assim: e o populucho, ou populacho em algumas bíblias, que estava no meio deles, os levou a ficarem reclamando, murmurando contra Deus. Por causa das influências dos descrentes, Israel torna a chorar. Está lá no livro de Números capítulo 11. E aí eles dizem assim, de novo: quem nos dará carne a comer? De novo, lembramos dos peixes que no Egito comíamos, de graça. Você que está ouvindo a explanação essa noite, era de graça? Não, não era. Não era de graça, era debaixo de opressão. Saudade dos pepinos, melhões. Agora, eles dizem, agora a nossa alma está secando aqui no deserto. Mas tudo que Deus falou, Deus não cumpriu? Cumpriu. Tudo que Deus prometeu para eles quando eles saíram do Egito, ainda no Egito, Deus não cumpriu? Cumpriu. Eu não tenho tempo, mas para quem quiser conferir, confere em casa a primeira reclamação, Êxodo 14, do verso 10 ao 14. Deus estava querendo mostrar para a nação a força do seu poder e reconstruir neles a fé, a confiança. Mas eles preferem reclamar do hoje. Não creio, não acredito que esta mensagem é sem propósito. Olhamos para o momento que estamos passando e todo mundo aqui está vivendo o seu. E eu não estou falando nem da pandemia. Momento da vida. Todos nós temos promessas, todos nós sabemos que Deus é fiel, todos nós sabemos que as coisas do Senhor são santas, e quando Ele fala, Ele cumpre. Nós sabemos que se Deus falar que amanhã chove. Se Deus falar que vai mandar pão do céu, Ele manda pão do céu. Quantas provas nós já tivemos e temos diariamente que Deus cuida da gente. Irmão, sem hipocrisia, não deixe as crianças ficarem andando, por favor. Levanta as mãos para mim. Quem aqui já vive providência de Deus na sua vida? Coisas assim, irmãos, que para muita gente é simples, porque ele tinha, porque ele possuía. Mas para quem está vivendo aquele momento, por exemplo, não tem pão em casa, e bate na porta da casa, alguém levando um cesto de pão, é providência de Deus. Quem aqui estava passando por aquele momento terrível, só você e Deus sabia, e Deus mandou algo para você lá. Não é verdade, irmãos? O problema é que nós não somos tão fiéis assim. Esse é o problema. A nossa fidelidade é mediana. Vem o vento, saudade do pepino, saudade do alho. Traz à sua memória como é que se comia pepino e peixe lá no Egito. Você acha que colocava uma mesa assim? Mesa que a gente tem em casa hoje.
Tem muita gente aqui que sabe como é que já foi a sua mesa na sua casa 30, 40 anos atrás. E hoje, quando a gente senta para ter uma refeição, numa casa organizada, porque não tem a ver com riqueza, tem a ver com organização, tem a ver com gestos. Tem pratos à mesa, cadeira em volta da mesa, talheres, copo. Tem prazer de comer. Dá uma olhada lá atrás como é que eram as coisas. Aí a gente começa simplesmente a olhar e começa a ter algum tipo de influência que começa a dizer, está demorando, Deus esqueceu da gente, não vai acontecer, está doendo, está difícil, é isso, é isso, é isso. E as reclamações começaram com Israel a trazê-los à derrota. Mas o ponto crucial desta mensagem é que tudo que Israel reclamava não era de cunho espiritual, era de cunho material. É disso que eles reclamavam. Apesar do espiritual, Deus está suprindo, e também o material, tudo que eles reclamavam envolvia sempre coisas materiais. E eles lembravam do Egito. Tudo. Não teve alguém que disse assim, ai, que saudade dos cultos. Não. Saudade de pepino, saudade de alho. Trouxe a gente aqui para morrer. Não tinha sepulcro lá. Eles chegam a fazer deboche. São sarcásticos com Moisés. Eles chegam para Moisés e falam assim, pois é, tirou a gente do Egito, porque não tinha cemitério, né, para enterrar a gente. Lá, pelo menos, tinha cemitério. Ora, não era assim como eles queriam. Nem os corpos deles eram como eles desejavam quando morriam. Os egípcios não tratavam os hebreus com tanto carinho assim, como eles estão dizendo aqui. Mas eles falam até com sarcasmo. Pensa se foi fácil liderar um povo como esse, irmão. Pensa no que Moisés abriu mão da vida pessoal ao ouvir o chamado de Deus para governar um povo desse jeito. No capítulo 17, no capítulo 16, no capítulo 15, e já no início, o próprio Moisés, quando vai falar com eles relutam em ouvir Deus e ouvir a Moisés. E todas as vezes eles falam a mesma coisa. Que saudade do Egito. Que saudade. Era melhor morrer lá, em volta das panelas de carne, como se eles tivessem isso todos os dias. Era melhor, alguns entendem, que eles chegam a dizer o seguinte, era melhor morrer lá, nas 10 pragas, mas pelo menos o corpo da gente ficar lá, do que a gente está aqui nesse deserto. A pergunta é, faltou alguma coisa no deserto? Não, não faltou nada. Deus cumpriu, Deus socorreu. De dia tinha olha o tamanho dessa nuvem. Uma nuvem cobrindo eles com sombra. Pode imaginar o tamanho dessa nuvem? Você pode imaginar essa coluna de fogo, à noite, aquecendo, espantando cobra, escorpião e os bichos? Você consegue visualizar na sua mente? Até isso Deus fez. A sandália dos meninos era uma coisa interessante. O pé crescia, a sandália também crescia. Não tinha sapataria no deserto. A roupa, Deus foi cuidando. As mulheres foram se ajeitando. Os homens foram se ajeitando e Deus foi abençoando o seu povo. Mas para o povo, parecia que Deus não estava com eles. Porque lá no Egito, os deuses de lá eram diferentes. Os deuses de lá davam e maltratavam. Então, para eles, pepino, peixe, tomate, morrer no deserto, não tiveram um pingo de pudor de imaginar assim, poxa, nós estamos sendo ingratos com Deus. Nós estamos reclamando demais. Porque os deuses de lá não são deuses. Se fossem deuses, tinha livrado o povo de lá. Mas eles fazem essa referência. Eles fazem esse comportamento. Em Êxodo 32,
quando Moisés está lá no monte falando com Deus, eles chegam ao ponto mais terrível. Constrói um bezerro de ouro pelo convívio com o Egito. Falando, a gente não sabe o que aconteceu com esse tal de Moisés. 10 vezes, durante 10 vezes, esse povo murmurou contra o Senhor. E nas 10 vezes que eles reclamaram, a frase foi assim: o Egito, que saudade. Por que que isso está acontecendo? Por que que isso está assim? Que saudade de comer pepino, tomate, coisa assim, assim, assado. Ah, por que que a gente não sofria lá e morria lá mesmo? Sempre a mesma coisa. Sabe como é que se chama isso na mensagem de hoje? Síndrome de Estocolmo. Apanha pra caramba, não tem alegria em casa, é abusado emocionalmente, às vezes até em outra área. Não comeu o pão que o diabo amassou porque não tinha pão, comia farelo que o diabo dava. Era feio, vestia-se mal, os dentes eram tudo desajeitado, andava fedido, como dizia um amigo meu, tudo esgulerpado, mas estava bom. O Egito que era bom. Isso é síndrome de Estocolmo. Eu não consigo entender uma pessoa que usa droga, e sabe, por exemplo, que a maconha detona com o cérebro, o crack rebenta com os neurônios, o álcool destrói sua capacidade, e trocar a casa de Deus pelo mundo? Que é isso, irmão? Não conheceu não, sabe não. É síndrome de Estocolmo. Eu vou voltar para ser refém do diabo, porque pelo menos o diabo me dá poder lá na roda dos amigão. Eu sou o palhaço, mas eu sou feliz. Todo mundo tira onda, mas eu sou feliz. É 5 minutos de gracinha. É o bobo da corte. Mas é bobo, é bobo, é bobo. Os outros da geração dele estão tirando carta, compraram carro, compraram apartamento, fizeram faculdade, estão ganhando, e o bobo está lá, achando que é o mais bonitão. E Deus com promessa na casa dele para os seus filhos. Quantas das vezes eu mesmo, e você também, sente a dor do processo, o peso do momento. Mas eu faço uma pergunta para vocês aqui esta noite: qual foi o dia que Deus deixou de nos socorrer? Qual foi o dia em que nós perdemos a esperança porque Deus não enviou socorro? Qual foi o dia? O que Deus preparou para nós não tem preço, meu irmão. Viver ao lado de Jesus, ter a presença de Jesus, significa a sua proteção, significa ter a sua bênção. Sentir saudade de quem te bate é síndrome de Estocolmo. Trocar a presença de Deus pelo mundo é síndrome de Estocolmo. É aquela relação de dependência com o mal. Camarada faz lambança uma vida inteira, depois reclama do pastor, reclama da igreja, só não reclama dele mesmo. Aí ele volta para o mundo. Volta não, nunca saiu de lá. É mais fácil tirar uma pessoa do Egito do que o Egito de dentro de algumas pessoas. Quer vir para Jesus, mas quer manter o mesmo linguajar, as mesmas palavras, quer se vestir igual ao Egito, quer falar igual ao Egito e quer ir nas festas do Egito. Fica lá, aqui não é o seu lugar. Você gosta do Egito? Não esquece. O preço do pepino e do tomate é preço de crime. Porque o diabo é um ilusionista.
ser o cara mais bonito da terra. Não é. Esqueça. Ser a menina mais pitula da terra. Bobona, vai procurar o oftalmologista agora. Não é. Vai, arrebenta, curte, faz. Vai lá. Você pode ganhar muito dinheiro aí fora. Pode ir. Tem um demônio chamado devorador. Devorador. Que quando ele tem legalidade, ele põe a mão e tranca a vida. Pode ganhar 20 mil reais por mês, mas porque tem legalidade com ele, não vai prosperar, não vai crescer, está na Bíblia. 10 vezes, até morrer o último, 10 vezes, esse povo falou assim, que saudade do Egito. Ora, irmãos, tem coisa na minha vida que foi boa na minha infância, na minha juventude, mas tem coisa que eu não queria passar mais. Se eu pudesse pular e não ter vivido, eu fazia, mas eu tive que passar. Algumas, eu sou o único responsável por ela. Síndrome de Estocolmo é a relação com o meu agressor. Sabe como é que funciona? Vou dizer para vocês. A mulher apanha, 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 apanha e fica do lado do cara. O esboço dessa mensagem já está pronto há alguns dias. Eu tenho pensado, refletido, e sempre aos domingos, quando vou pregar o domingo, é o dia que eu vou para o escritório e fico lá algumas horas. Eu não consigo entender essa relação de ficar aprisionado pelo mal. Pega o dinheiro e dá para o traficante. Pega o dinheiro e dá para o dono do bar. Pega o dinheiro e dá na mão do devorador. Pega a sua saúde e dá na mão de um canalha. Pega a sua beleza e dá na mão do malfeitor. Pega a sua beleza e entrega na mão de uma mulher com o espírito de Jezabel. Tem honra na casa de Deus, mas prefere sair da casa de Deus para ter os 5 minutos de fama lá fora. Síndrome de Estocolmo. Com Deus não é igual ao diabo. Com Deus a gente planta para depois colher. O diabo não. Toma, é seu. Vá, filho, aproveite, desfrute. Foi isso que ele fez com Eva lá, por exemplo. Ele falou assim, não é assim. Se você fizer, não é assim. Quantas das vezes esta síndrome acontece em algumas vidas? Fica naquela vida raquítica, naquela vida limitada. Escute bem. Alguns dias, quando eu estava sentado aqui pensando, o Espírito falou ao meu coração, nos raros momentos de ficar. Kleber, aguenta firme. As promessas vão cumprir. Porque quando a gente olha para o momento, sabe a impressão que dá? Não vai ter saída. Mas esta é a frase, é o pensamento que o diabo quer fazer com que eu sinta. Quando eu não oro, quando eu não busco, quando eu não pratico as minhas atitudes, eu começo a reclamar demais. Eu começo a falar o que não devo, eu começo a fazer o que não é bom, e eu começo a ficar dependente. Eu me lembro que quando eu fui aposentar, eu estava vivendo um conflito. Porque chegou o momento daquilo que eu tanto queria, que tanto eu pedi. Era o momento de eu ser período integral. Parece loucura, mas só pastor entende isso. Como eles não são muito bons da ideia, o pastor vai entender. Ser período integral, viver dependente da igreja, viver, era isso que eu queria. Era isso que eu queria. Desde quando eu fui ordenado, pastoreio. Mas agora chegou a hora de eu tomar a decisão. E aí vieram algumas conversas assim, você não precisa se aposentar, pede a chefia que você quiser, vai para o lugar que você quiser e tal, você não precisa reduzir teu salário, não precisa isso, não precisa aquilo, não. E eu olhava para um cenário e pensava assim, não, acho que dá para fazer isso, fazer aquilo, porque não é tempo. E eu me lembro que no dia do meu aniversário, fazendo 50 anos, Deus me deu um tapa com luva de pelica.
porque eu sempre desejei, na minha vida, ir para Israel. E trabalhando 30 anos, e nos últimos 10 anos, eu trabalhei em 3 empregos, nunca me sobrou dinheiro para ir para Israel. Surgiram oportunidades algumas vezes de ir, a Fernanda falava, vai você, eu falei, não, sem você eu não vou. Se você não for, eu não vou. E quando eu fiz 50 anos, Deus fez assim, falou para mim, no particular, lá em casa, quando terminou tudo, Deus fez assim, você ainda quer que eu te dê alguma resposta a mais, se eu vou cuidar de você ou não? O Espírito falou assim, 30 anos você trabalhou e você não conseguiu. Hoje eu te provei que eu sou Deus na sua vida. Ah, pastor, o senhor está falando isso então? É que eu disse, para muita gente não é nada. Processos, que eu já passei. Processos, respondendo processos. Quantas das vezes, alguns de nós aqui, e o Espírito Santo está falando isso no meu coração agora, que a gente não consegue se libertar da relação de quem faz mal, da relação de quem oprime, a relação do agressor, do abusador, do defraudador. Quantos casamentos que estão acabando porque não consegue cortar a relação com quem faz mal? Quantas relações estão sendo destruídas porque ainda se fica mantendo a relação com quem não presta? Síndrome de Estocolmo é aquela condição que ele não vale nada, e até já virou música aí fora, e todo mundo acha bonito. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Olha que coisa fantástica do capeta. E todo mundo canta. Pois é, em cima disso uma geração morre infeliz, morre sem paz. Aquela geração não entrou na terra prometida por causa delas mesmas, porque elas reclamaram demais, e mesmo Deus provando, mostrando e falando, como está falando aqui essa noite, nesse púlpito, alguns ainda preferem o agressor. Passar pelo processo, Deus só falou assim, ó, Canaã é para vocês, vão para lá. Olha, irmãos, eu passei por lá, e eu vou falar uma coisa para vocês, eu olhava para a Bíblia, e quando a Bíblia falava que 2 homens para carregar um cacho de uva, eu ficava assim, caramba, creio, está na Bíblia, eu creio. Mas quando eu cheguei lá, em Canaã, e eu vi, por exemplo, uma laranja desse tamanho, uma romã desse tamanho, calou minha boca, ué. Quando eu vi no deserto do Egito, tudo seco, passou a fronteira, Egito e Israel, quando passa e você começa a ver os pés de tâmara que dão no deserto, eu falo, essa terra é abençoada. Não interessa onde eu estou, interessa se Deus está comigo. Às vezes nós vamos passar por coisas que a gente não quer que dure muito, mas fica firme, irmão. Mantenha a posição. Caminhe com Jesus. Não vai acontecer nada de mal quem confia em Deus. Ele vai sustentar. 10 vezes a mesma palavra. Eu não tenho tempo de ler os textos com você. Mas durante 10 vezes o povo falou assim, o Egito, o Egito, o Egito. Agora olha para mim. Vocês não oraram 400 anos, seus pais, seus avós, sim. E por que vocês pediram para livrar? Agora eu livro e vocês estão dizendo que lá é melhor? Que a comida de lá é melhor? É como alguém que anda só dependendo dos outros para pagar a conta para ele. O bom é você ter dinheiro, você ganhar para você pagar suas contas. Não sempre alguém pagar para você. Essa é uma relação de dependência. O bom é você não ter que usar roupa que os outros te dão. Ó, não serve mais lá em casa, então eu trouxe para você aqui. Nada contra. Entenda o raciocínio. Eu crio um vínculo. Vínculo. Eu já escutei frases assim. Para mim não interessa aquilo que a pessoa serve o Deus que ela professa, desde aquilo que ela me faça.
Tem coisas que são armadilha, viu, irmão? Tem coisas que são armadilha do diabo. Você pega, cria um ponto de contato, cria uma relação de dependência, dali para frente você vai ver como as coisas vão ser. Síndrome de Estocolmo. Sequestrou, faz mal, me oprime, mas eu prefiro ficar dependente dele. O Senhor Deus não oprime ninguém, não tenta ninguém. Deus dá livramento, Deus dá liberdade, Deus dá paz, Deus põe comida, Deus abre portas. Foi Jesus quem falou, não foi Kleber quem falou, foi Jesus quem falou. O diabo veio para roubar, matar e destruir. O diabo não dá nada, nunca deu e nunca vai dar nada. O diabo é um enganador, um ilusionista. Ele cria uma fumaça para a gente se confundir. Chegou no ápice da rebelião. Deus então disse, dessa geração, só 2 vão entrar. E daquela geração, só 2 e suas famílias entraram. Morreram dizendo assim, que saudade do Egito. Se eu fosse e tivesse esse tempo essa noite, eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão. Todos nós aqui conhecemos alguns relacionamentos de patrão que oprime o empregado, e a pessoa está lá há 20 anos, e não conseguiu até agora entender que se ela tivesse estudado um pouquinho só, ela teria melhorado o seu currículo e saído daquilo. Tem alguns namoros que não é namoro, é inferno, é desgosto. No namoro já está mostrando que não vai dar certo, mas está insistindo. Tem algumas relações que nós olhamos e vemos assim, meu Deus, o que será que esse camarada não enxerga isto? Essa relação maldita, essa relação terrível, essa relação que só rouba a alegria, só rouba a paz. Está todo mundo rindo. Daqui a pouco a pessoa vem com o seu veneno e fica aquela reunião pesada, todo mundo triste. É ladrão de alegria, é ladrão de felicidade. Israel recebe de Deus provas e sinais de que Deus está com eles. Mas na hora em que passam pelas lutas, a primeira palavra é, vamos voltar para o Egito, vamos largar mão. E com isso, Deus teve uma hora que disse, agora basta, agora chega. E Moisés, como é que fica? E aqui eu termino com a igreja essa noite. Todas as pessoas que são visionárias, todas as pessoas que são líderes nato, todas as pessoas que Deus as coloca em algumas posições, todas as pessoas que se esforçam para chegar em algumas posições, elas precisam entender uma coisa. A nação não elogiou Moisés pelos esforços que Moisés tinha feito. Nunca houve, olha irmão, isso é terrível. Ninguém elogiou Moisés pelo que ele fez por eles. Sempre apontava o dedo, sempre criticava, sempre reclamava. Ele chega a se mostrar sarcástico, dizendo, tá bom, não tinha cemitério lá, né? Teve que trazer a gente para cá. Para os murmuradores, Moisés foi um mal, quando na verdade ele foi o bem. Qualquer pessoa que tente fazer alguma coisa é vítima de observações que denigre, que é totalmente mordaz a seu respeito do seu trabalho. Sempre haverá o ciúme profissional em operação em qualquer lugar do mundo. Sempre haverão aqueles que ficam atônitos diante dos erros que cometemos e amargos diante do nosso sucesso. E sem se importar se tivermos êxito ou não, as mesmas palavras de reprovação vão ser proferidas. Eu falei, eu disse, se fosse eu, se fosse ciclano, se fosse Beltrano. Sabe qual a posição de Moisés? Ele vai. Mas uma coisa Moisés não foi tão bem, no meu entendimento. Foi quando a influência do povo fez ele perder a paz.
E Deus falou para ele, fala a rocha. Ele ficou tão irado com aquele povo, que ele tocou na rocha com raiva. E quando ele fez aquilo com raiva, Deus fez sair água da rocha, mas falou, você não entra na terra. A gente precisa tomar cuidado, para não deixar esse espírito também entrar na gente. Se as pessoas não querem servir a Jesus, sirva você. Faça você o seu papel. Eu olho para esse texto, eu fico às vezes pensando, puxa vida, me parece tão... Mas não é não, querido. A quem muito Deus dá, muito será cobrado. Nós estamos sentados aqui essa noite, no meio de uma pandemia. E eu venho aqui pregar para você e pregar para mim. Deus continua sendo o Senhor da nossa casa, da nossa vida. Não vai acontecer aquilo que Ele não queira que aconteça. Não tenhamos saudade do Egito, nem dos tomates, nem dos pepinos. Tenhamos apenas a certeza de que Deus é quem cuida da gente. Como o céu está vendo a gente aqui essa noite também, como o céu está vendo, eu faço uma pergunta para você. Todos que estão aqui acreditam que Deus continua cuidando de você? Tudo que Deus quer que a gente passe, nós vamos passar. Mas com Ele ao nosso lado, com Ele ao nosso lado, nós vamos chegar onde temos que chegar. Mas a relação com o malfeitor, que não haja em nós síndrome de Estocolmo. Eu vejo tantas respostas, tantas justificativas para algumas coisas, e eu fico pensando, quantas pessoas perdem por não acreditarem em Deus? Perdem muito. Esta noite, meu irmão, eu não sei quantos estão em seus lares ouvindo essa mensagem, quantos vão ouvir depois. Mas o que Deus me diz é, corta o vínculo com aquilo que não presta. Não se iluda com o malfeitor. Ele pode até te colocar numa cadeirinha à beira do mar, sentado agora com um guarda-sol, dizendo que é tudo seu. Mas o preço que ele vai cobrar depois é muito alto. Vale muito a pena ser fiel a Deus, às vezes chorando, porque está na Bíblia. Os que semeiam em lágrimas colherão seus molhos com alegria. Tem decisões que você vai ter que tomar, anjo não vai tomar, pastor não vai tomar, você não vai tomar decisão por mim. Somos nós quem temos que tomar. Acreditar em Deus e ser fiel nas suas promessas significa que vai viver aquilo que tem que viver. Mas muita gente fez parte da reclamação. Síndrome de Estocolmo. O agressor é malfeitor, e assim alguns filhos fazem essa maldade com os pais. E como fazem? Algumas filhas, alguns maridos fazem isso com as esposas, algumas esposas fazem isso com o marido, alguns patrões fazem isso com o empregado. Eu conheço gente que é um avião, era para ser cientista da NASA, mas ele mesmo não acredita nele. Deus pode falar com ele aqui no púlpito, levantar um profeta, ele vai sair daqui, vai chegar ali fora, o diabo vai falar tudo mentira, ele vai preferir acreditar no diabo do que acreditar em Deus. Se Deus prometeu que ia levar, Ele levou. E nós estamos aqui essa noite com esta palavra: eu viverei, eu colherei aquilo que Deus tem determinado para cada um de nós. Não se iluda, irmão. Tudo que vem fácil, vai fácil. Cada real que entra para mim eu valorizo. Cada sapato que eu compro eu sei que é fruto de bênção. Cada prato de comida que eu como eu sei que foi Deus que colocou na minha mesa. Tem dinheiro fácil? Tem, mas é dinheiro sujo que não presta, então não é bênção. Cada noite que eu durmo na minha cama limpinha com lençol eu digo obrigado, Jesus. Cada amanhecer que eu posso enxergar, obrigado, Jesus. Cada vez que eu posso pegar o carro e ainda dirigir, obrigado, Jesus.
Cada vez que eu posso subir nesse púlpito e ainda ler e pregar para vocês, eu digo, obrigado, Jesus. Cada banho que eu tomo, que ninguém precisa me dar banho, eu digo, obrigado, Jesus. Às vezes a gente precisa carregar um bloco, às vezes a gente precisa carregar uma areia, às vezes a gente precisa carregar um cimento, mas você tem força, dê graças a Deus. Porque tem gente que tem dinheiro, mas não tem força para carregar um bloco. Cada vassoura que você passa para limpar a tua casa, significa que você tem casa. Significa que você tem panela. Tem muita gente que queria ter louça para lavar, mas não tem comida para colocar lá. Cada vez que você senta naquele sofá, lembre-se que talvez não seja aquele que você quer, mas você tem uma casa e tem um sofá. Quando você sair do culto, esta noite, você vai voltar para a sua casa. Nós voltaremos. E vamos dormir numa cama que Deus nos permitiu. Eu vou trabalhar, eu vou estudar, eu vou me dedicar, vou fazer minha parte, mas eu não vou abrir mão da minha fé. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Amém, meus irmãos? O que não presta, não presta. O que presta é o que a gente se firma. Por favor, louvor. Corte o vínculo com o que não presta. E mantenha-se na presença de Deus. Fique em pé. Feche os seus olhos, por favor. Feche os seus olhos. Repete comigo, Senhor Jesus. Muito obrigado por me permitir estar vivo hoje. Eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus.